10 práticas perturbadoras do que foram consideradas normais na Inglaterra. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. De levar animais ao tribunal e futebol ilegal a desfiles de vergonha brutais. Ao se referir à Idade Média na Inglaterra, é mais provável que se pense em contos épicos com cavaleiros galantes cavalgando pelo campo em buscas heróicas. Pode-se até pensar em belas donzelas e nobres príncipes. No entanto, a realidade da vida naquela época era dura, com pouco ou nenhum conforto. As mulheres eram subordinadas aos homens, as crianças tinham taxas de sobrevivência extremamente baixas, a higiene era mais do que apenas questionável e a expectativa de vida era baixa. Havia muitos aspectos da vida na Inglaterra medieval que são desconhecidos para a maioria das pessoas e seriam no mínimo surpreendentes de se aprender. 1. Julgamento por provação. Antes que a Inglaterra começasse a empregar júris para determinar a culpa dos acusados levados aos tribunais, eles recorreram a provações literais para aqueles que queriam provar sua inocência. Havia duas formas comuns de provação, fogo e água, e uma forma menos comum, combate. Deus era considerado o determinante final da culpa ou inocência do acusado. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos duas lojas parceira. Uma delas se chama Magalu, e a outra é a loja americana. Link, logo abaixo da descrição. Boas compras. Para a provação de fogo, o acusado era obrigado a carregar uma barra de ferro em brasa e caminhar uma distância de 3 metros, 9 pés. Se a ferida curasse nos próximos 3 dias, eles eram inocentes e estavam livres para partir. No entanto, se a ferida infeccionasse, eles eram culpados e punidos. Alternativamente, para a provação pela água, o acusado foi totalmente submerso em uma piscina de água gelada. O indivíduo era amarrado a uma corda com um nó amarrado a um comprimento de cabelo comprido de distância deles. Se eles afundassem na piscina até a profundidade do nó, eles eram considerados inocentes e retirados antes de se afogarem. No entanto, se flutuassem, seriam considerados culpados. A provação por combate era menos comum. Como o nome sugere, exigia que o acusado entrasse em combate com o acusador. Os ingleses acreditavam que Deus ficaria do lado do vencedor moral e os ajudaria a emergir como vencedores do combate também. Outras provações incluíam provações com água quente e provações com o sacramento. O primeiro exigia que o acusado recuperasse um objeto de uma panela de água fervente com as próprias mãos, enquanto o último exigia que o sacerdote acusado consumisse a hóstia da comunhão. Se eles foram capazes de engolir ou não, sem engasgar, determinou sua culpa ou inocência. 2. Levando animais para o tribunal na Idade Média, animais domesticados como vacas, cabras, porcos, cavalos e cães eram frequentemente submetidos aos mesmos procedimentos legais que os humanos acusados. Essas questões jurídicas eram tratadas com a maior melancolia, obedeciam a procedimentos legais estritos e tratavam os animais acusados como se eles possuíssem um arbítrio moral semelhante ao dos humanos. De acordo com estudiosos que estudaram academicamente esses testes, as pessoas das sociedades medievais acreditavam em uma ordem divina de ser, com os seres humanos no topo. De acordo com a sua hierarquia divina, qualquer ruptura dentro dela exigia uma restauração formal dessa hierarquia. Portanto, os testes com animais provavelmente pretendiam intimidar os donos dos animais e encorajá-los a mantê-los sob controle. 3. Sapatos de palhaço e uma praga de joanetes. Uma das mais estranhas manias da moda que varreu a Inglaterra durante a Idade Média foi a dos sapatos de bico longo com pontas afiladas. Esses sapatos eram adornados principalmente por membros da alta sociedade, embora fossem conhecidos por ferir gravemente os pés de quem os calçava. O calçado de declaração da alta sociedade separou a moda da moda. O aumento dos sapatos alongados no final da Idade Média em Cambridge levou a um aumento acentuado do hálux valgo do dedão do pé, os joanetes. Os mesmos estudos descobriram que dos 177 restos de esqueletos que foram exumados de cemitérios próximos a Cambridge, mais de 27% enterrados nos séculos XIV e XV sofreram joanetes durante a maior parte de suas vidas. 4. Construir banheiros dentro das paredes do palácio. A maioria das câmaras privadas em castelos foram construídas de forma que se projetassem para fora das paredes, com suas aberturas penduradas acima do ar livre. Um banco de madeira normalmente separava o buraco esculpido na pedra da parte inferior do usuário. A sala do castelo, que era usada como latrina, era conhecida como garderobe apóstrofo.
Os banheiros dentro das paredes do palácio serviam ao propósito adicional de oferecer obstáculo a inimigos em potencial, uma vez que esses banheiros compostos esvaziavam os resíduos em fossas ao redor do palácio. Os invasores potenciais eram mantidos à distância devido às pilhas de excrementos. Para castelos que não foram construídos perto de rios e mares, os resíduos precisaram ser removidos ou misturados com o fosso circundante. 5. O sortimento do pão no mundo medieval. O pão ocupava uma parte central da vida das pessoas, portanto, o governo precisava garantir que o preço dos grãos não subisse acima de um certo limite. O prêmio de pão foi introduzido no século XIII para impor o controle de preços aos padeiros. De acordo com essa nova lei, todo indivíduo teria permissão para comprar pelo menos uma porção de pão por 1 centavo. O tamanho dessa parcela seria reajustado anualmente de acordo com o preço dos grãos. Os padeiros frequentemente tentavam vender pão que não atendia aos regulamentos, inserindo terra, giz e até barras de ferro para aumentar seu peso, mas o próprio sistema durou mais de 5 séculos. 6. Canos de esgoto dentro das esculturas. As gárgulas foram algumas das esculturas mais comuns encontradas na arquitetura inglesa. Enquanto a maioria das pessoas acredita que os ingleses na Idade Média acreditavam que eles dissipavam demônios e maus espíritos, eles na verdade serviam a um propósito utilitário de drenagem de água. As gárgulas eram essencialmente esculturas que se projetavam das paredes dos edifícios, projetadas especificamente para drenar a água da chuva das paredes. Havia um sistema de canais e canos que canalizavam a água da chuva para o cano dentro da gárgula, que saía da boca da gárgula a um pé ou mais de distância da linha da parede. 7. Desfiles envergonhados. Embora a justiça da multidão por meio da vergonha pública ainda seja praticada hoje, ela era muito mais criativa e brutal na Inglaterra medieval. Uma fonte fala sobre como, em um caso, 2 indivíduos que contrabandearam porcos para Londres foram forçados a cavalgar pelas ruas com uma carcaça em volta do pescoço e uma guirlanda de pés de porco na cabeça. Tarringue e plumagem também eram comumente praticados. O acusado era despido, coberto com alcatrão e enrolado em penas antes de ser exibido nas ruas. Em alguns casos, o acusado era mandado para o tronco enquanto o público fazia chover comida estragada, tijolos e pedras contra eles. 8. Sem sobrenomes. Na Idade Média, as comunidades na Inglaterra eram pequenas o suficiente para que cada membro fosse identificado por um único nome. Com o tempo, tornou-se necessário identificá-los melhor, mas mesmo assim, as pessoas não tinham nenhum sobrenome oficial. Eles simplesmente recebiam sobrenomes que descreviam seus atributos mais facilmente identificáveis. Por exemplo, William o Baixinho, João o Açougueiro, filho de Roger de Richard, etc. Com o tempo, as profissões das pessoas, locais de origem, apelidos e nomes de pais começaram a se tornar seus nomes fixos. Foi somente em 1400 que a maioria das famílias inglesas começou a usar sobrenomes hereditários. 9. Futebol ilegal e prática obrigatória de tiro com arco. O mob futebol ganhou extrema popularidade na Inglaterra medieval. Era jogada por um número ilimitado de jogadores, a bola era uma bexiga de porco e quase não havia regras para controlar os jogadores. O esporte se tornou tão destrutivo e turbulento que acabou sendo banido. Mais ou menos na mesma época, foram introduzidas leis para tornar a prática do arco e flecha obrigatória. O objetivo dessas leis era garantir que um número suficiente de ingleses fosse profissionalmente treinado para usar o arco longo, uma arma crucial para os ingleses por muitos séculos. Este requisito combinado com proibições de outros jogos, como o futebol americano. Com o tempo, a exigência do arco e flecha foi estendida a todos os homens com menos de 60 anos, enquanto a lista de jogos proibidos cresceu para que eles não atrapalhassem o treinamento do arco e flecha. 10. Barbeiro, cirurgião, dentista. Na Inglaterra medieval, as guildas de barbeiros, cirurgiões e dentistas foram combinadas. Os cirurgiões barbeiros eram médicos que realizavam cirurgias principalmente nos feridos da guerra. Aprenderam seu ofício como aprendizes de colegas mais experientes, mas a maioria deles não tinha aprendizado formal e eram analfabetos em sua maioria. O poste vermelho e branco, que é tão comumente colocado fora das barbearias hoje, originalmente refletia o sangue, e os guardanapos que eram usados para limpar durante a sangria, que era uma das principais funções dos cirurgiões barbeiros. As cores vermelho e branco lembravam os trapos e o sangue usados durante o derramamento de sangue, então as varas foram colocadas do lado de fora das barbearias para indicar que eles forneciam esses serviços. Também praticavam enemas, vendiam remédios e cirurgias.
Além de cortar